Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. IRDM11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Atualmente esse fundo está sendo negociado a R$ 62,00, ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 14,92%, quase 15% de dividendo. Mas esse dividendo todo é para quem tem o fundo nessa base. Quem tem esse fundo lá na base 100, o fundo não entregou todo esse dividendo. Esse fundo atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,78. Isso significa que o fundo está com 22% de desconto. Esse fundo negocia com liquidez muito boa, na faixa de 3 milhões por dia. E atualmente esse fundo vem de uma variação negativa de menos 9% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo já teve momentos de ser considerado um dos melhores fundos aí do nosso mercado. É um fundo que tinha uma cotação bem elevada, bem acima do normal. No final de 2020, final de 2019, né? Antes de março de 2020, estava havendo muita euforia no mercado. Esse é um fundo de papel. Fundos de papel, teoricamente, eles têm que ser negociados próximo do seu VP. Então, esse fundo já vinha sendo negociado com ágio na casa de R$ 120,00. Durante a pandemia, a cotação caiu para 100, mas, passada a pandemia, voltou de novo a euforia com esse fundo. Nesse momento de alta aqui, ó, muitas pessoas falavam assim, foguete não tem ré e tal, e como não entende muita dinâmica, achava que esse fundo ia subir indefinidamente. Não tem sentido esse fundo. Ao contrário de um fundo de tijolo, ele só valia realmente próximo de R$100. Não tinha como ele valer mais. Então esse fundo chegou a ser negociado por quase R$160. Passado todo esse momento, começam a sofrer os fundos de papel. E com esse fundo não foi diferente. Então esse fundo sai do seu patamar ali de 155, R$160, voltando ao seu VP já lá no final de 2022. E de lá para cá, o fundo entra numa tremenda queda. Por quê? Começam a ocorrer situações lá com o HCTR. Como esse fundo tinha exposição tanto ao HCTR quanto aos ativos que o HCTR investia, ele tem esse primeiro baque, começando a ser negociado ali já no ano de 2023, na faixa de R$80. Passado esse momento, virando o ano para 2024, esse fundo cai ainda mais e atualmente ele chegou a beliscar ali. Dezembro foi uma das quedas históricas aí dos fundos. Então em dezembro, esse fundo aí chegou a beliscar os R$60 e atualmente está nesse patamar atual de 60 e poucos reais. Continuando aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral. Ele é de títulos e valores mobiliários, ou seja, é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta com mais de 281 mil cotistas e ele tem mais de 36 milhões de cotas emitidas. É um fundo que vale R$80 atualmente e aqui já fica um alerta, tá? Esse é um fundo que vale R$100. Mas, Amu, então por que ele está aqui valendo 80? Marcação a mercado. Esse fundo tem muitos fundos imobiliários e os seus CRIs, tudo isso marca menor. Então, mesmo que tenha ocorrido algo grave com o fundo, que não é o caso, mas ele não vale só 80. Ele vai valer ali no mínimo 92, 94, 95 reais. E é um fundo ali que tem um valor patrimonial ali de quase 3 bilhões, então ele é um gigante aí do nosso mercado. O último rendimento anunciado pelo fundo foi de 93 centavos, e inclusive veio um dividendo muito mais alto do que o normal. Na minha humilde opinião, por enquanto, esse fundo ainda não tem capacidade de manter esse patamar aqui de entrega. Isso aí foi algo, entre aspas, extraordinário. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então esse é um fundo que o dividendo dele orbita entre 0,9 e 1,2 em média, é o que o fundo entrega. Nesses momentos aqui que ele estava entregando menos, é porque o fundo entregava bons dividendos, mas a sua cotação estava demasiadamente alta. Atualmente, o yield do fundo estava orbitando mais próximo de 0,9, próximo de 1%. E nos últimos meses aí, deu essa estilingada. Por quê? O fundo realmente conseguiu melhorar um pouco as suas entregas, mas a cotação despencou. E esses dois fatores juntos fizeram com que o dividend yield disparasse. Então, continuando aqui, a gente vê nominalmente os dividendos entregues pelo fundo.
Em momentos de inflação alta, esse fundo estava entregando entre 1,20, 1,50, e nos momentos ali de dificuldade, ele estava entregando mais ou menos entre 70 e 80 centavos. E aí a gente vê as últimas entregas aqui aumentando, ó. Então o fundo estava entregando ali, ó, 80, 74, 70, 80, 75, 77. E aí no dia 10 de janeiro, o fundo pagou no dia 17 de janeiro essa quantia de 93 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, pode ser que, quando esse vídeo for ao ar, pode ser que já tenha anunciado o próximo dividendo lá de fevereiro para ser pago em fevereiro. Como eu já antecipei, né? A gente vai ver isso lá dentro do relatório gerencial, mas eu acredito que o fundo não vai continuar entregando esse dividendo todo, mas ele tem a capacidade de entregar algo próximo ali de 80 centavos. Então, acho que ele vai conseguir entregar ali próximo de 80 centavos. Continuando, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo e a gente vê o seguinte, que o fundo chegou a ter uma rentabilidade altíssima, mas desde que ele começou a ter essas quedas gigantescas, aí a rentabilidade hoje está deixando muito a desejar. Só que, como é um fundo que está sendo negociado a R$60, é como se ele tivesse com 40% de rentabilidade negativa, né? Então, desde que o fundo veio ao mercado, ele está com a rentabilidade de menos 19%, então ele pelo menos recompôs parte do prejuízo, que era para ser ainda maior. O CDI do período é de 51%, o IPCA 33%, o IFIX menos 6% e o IDIV com 27% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível. É um valor que, além de vocês nos ajudarem imensamente, vocês ainda têm vários benefícios. Como eu disse, o vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, então você tem acesso antecipado a vídeos e ainda tem preferência quando pede vídeo, além de outros benefícios. Continuando, nós temos também a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades. Na aquisição dessa planilha, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras, principalmente na sua declaração de imposto de renda. E mais, adquirindo a planilha, você também vai ser uma forma de nos apoiar financeiramente. Então, desde já, muito, muito obrigado. Nós contamos, por fim, né, com os nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. E mais, comprando esses e-books, vocês também apoiam o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Aqui eu gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros do canal. O Leonardo, o Anderson renovaram o clube de membros e o Edson, que além de renovar o clube de membros, renovou no nível Gold. Saibam vocês, membros, que vocês carregam o canal nas costas. Muito obrigado de coração por todo o apoio. Valeu mesmo. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Então, pessoal, aqui nós voltamos ao relatório gerencial, né? Vamos direto para ver as taxas que o fundo cobra. Então, esse fundo cobra 0,17 de administração, 0,83 de gestão e aparentemente eles não têm taxa de performance. Aqui em cima o gestor fala um pouco sobre os resultados do fundo. Eu vou dar um zoom aqui por enquanto. Então, eles falam o seguinte, ó. O rendimento distribuído referente ao mês de dezembro foi de 93 centavos. Valor equivalente a uma remuneração bruta de 146% do CDI. É importante destacar que o resultado total foi de 98 centavos e eles ainda juntaram, né, guardaram 5 centavos. Essa retenção foi realizada para que o fundo alcançasse o percentual de 5% de reserva referente às distribuições realizadas no semestre. Como consequência, o fundo já acumula 47 centavos de reserva. Isso aqui é um valor bem expressivo, né? Que pode ajudar muito em momentos que o fundo tiver uma diminuição aí dos seus dividendos ou alguma possível inadimplência. O desempenho do mês foi impulsionado pelo IPCA de outubro, que teve uma alta de 0,56. E isso aqui são situações extraordinárias, não vai acontecer direto. A amortização extraordinária no CRI-JK, pelo pagamento de 4 parcelas do CRI-BWIC que estava atrasado. Os últimos 2 eventos resultaram juntos em um resultado de 7 centavos. Referente à correção monetária de 9 centavos e referente aos juros retidos. Em relação à carteira de FIIs, a gestão mantém sua estratégia de redução dos FIIs, mesmo sem vendas realizadas em dezembro.
Adicionalmente, é importante destacar a amortização integral do fundo GIV Porto Seguro, que gerou um pequeno ganho. Continuando, eles falam: a equipe segue otimista quanto às oportunidades de alocação em CRIs. Depois vocês vão ver lá dentro do relatório gerencial que eles têm alocado bastante em CRIs aí. E que depois que eles soltam o relatório gerencial, no outro dia, eles fazem, lá no canal do YouTube, eles mostram o resultado, respondem perguntas. Então, se for do interesse de vocês aí, eu sugiro que vocês procurem lá. Aqui o fundo mostra as últimas distribuições, né, que ele realizou. As distribuições, aqui a cotação no mercado secundário despencando e o volume de negociação, o fundo mantém um bom volume. E aqui a gente chega no portfólio do fundo. Então, esse fundo, ele é um fundo muito pulverizado. Ele está com muitos problemas internos, mas problemas que eu reputo ser, teoricamente, assim, bem tranquilos, tá? Não é algo gravíssimo. A sua maior posição que ele tem é Caixa, com 3,36% do seu portfólio. E aí ele tem ali, ó, Edifício Tucano, 2,67%. Evolua, 2,64%. Shopping Pantanal, 2,48%. Então é um fundo altamente pulverizado. A única situação que eu sugiro que, se você quiser se posicionar nesse ativo aí, aproveitar que ele está numa cotação bem amassada, é ver sobre duplicidade de devedores. Pode ser que tenha devedores aqui, ó, que apareça várias vezes. Aí a exposição não vai ser só essa. Mas, em geral, é um fundo altamente pulverizado. Continuando aqui, a gente vê vários e vários outros devedores do fundo. Ó. O fundo tem bastante devedores. Atualmente ele está com 82% ali em CRIs. Ó. E aqui a gente vê a carteira do fundo. O fundo tem uma carteira que ele chama FIIs de renda fixa, que é esse tal de RCR aqui. Provavelmente isso aqui nem é para investidor normal. Eles têm 42 milhões nesse fundo aí. E aí, o fundo tem também uma carteira grande de fundos imobiliários. E, infelizmente, o fundo buscava ter um retorno muito grande. Ele acabou alocando em muitos fundos que hoje são problemáticos. Então, ele tem ali ó, o DEVA, ele tem o DVFF, que está passando por dificuldade, HCTR, Versailles, Tord, XPPR, OULG, assim, Serra Verde, são todos ativos bem problemáticos. E assim, ó, como ele tem os ativos, lá na época que os ativos ainda valiam, né? Então, ele tem DEVA, quando custou R$100 para o fundo. DVFF custou 10, o HCTR 120, tudo teoricamente no VP dos fundos. Ó. VSLH 10, Tord 10, o XPPR 80, OULG quase 100, o Serra Verde 8,20. Então o fundo tem os ativos aí num preço médio bem problemático para eles. Por quê? O DEVA hoje, sei lá, deve estar nos R$30. Então cada cota do DEVA, ele teria um prejuízo ali de 70 e tantos reais a cada cota que ele vai vendendo. Então ele está vendendo os ativos com prejuízo e isso, de certa maneira, ele faz ali uma reserva para quando o fundo tiver lucro, ele pode abater os lucros aí. Mas os fundos imobiliários vêm trazendo aí, de certa maneira, uma decepção aí para o fundo. Fora que alguns não estão pagando. Ó. Esse aqui não está gerando rendimento, esse fundo aqui não está gerando rendimento, o Tord não vinha pagando, né? O HCTR ficou um mês sem pagar. Então aqui é os períodos que esses fundos aqui não geraram receita para o fundo, né? O Serra Verde não vem pagando, enfim. Recentemente o fundo começou a fazer alavancagem. É uma alavancagem frente ao patrimônio do fundo bem ínfima. É um fundo de quase 3 bilhões de patrimônio. Então ele ter ali ó, 80 milhões em alavancagem é algo bem irrisório. Então se a gente fosse colocar em termos percentuais, isso aqui vai dar quase 3% de alavancagem. É algo bem pequeno aí frente ao patrimônio do fundo. E se você quiser ver aqueles detalhes que a gente vê nos outros fundos, que mostra o devedor, o que tem de garantias e tal, você vai clicar nesse sumário aqui que ele abre a tabela completa aí dos outros ativos. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere aí você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós se você tem ou já teve esse fundo. Você investe na época que esse fundo aqui era considerado um dos melhores do mercado. O gestor era considerado um gênio porque eles faziam muito movimento, muito giro e tinha grandes resultados. Por ser um fundo que teoricamente era muito pulverizado, né, muito diversificado. Então, nossa, no momento o gestor era o cara mais esperto e inteligente que tinha. E aí depois se tornou também um dos piores fundos. Eu não acho que é para tanto. Como eu disse, né?
realmente comprar esse fundo ali a R$100 pelos problemas que ele tem, eu acho que é arriscado. Mas, poxa, um fundo que, por mais que seja marcado a 80, ele não vale só 80, você conseguir comprar na faixa de R$60, eu acho que, para quem tem intenção de ativo, né, no longo prazo, eu acho que é uma grande vantagem. Agora, cuidado. Eu, particularmente, não tenho esse ativo. Eu tenho o irmão dele, eu tenho o IRIM. E eu comprei também justamente por causa disso. Eu já comprei ele depreciado, comprei o fundo descontado e pretendo carregar para o longo prazo. Porque eu acredito que no longo prazo, por mais que aconteça algo grave e ele perca parte do dinheiro que ele emprestou, porque assim, se o pior ocorrer e o fundo não conseguir recuperar, ele ainda vai tentar executar e recuperar pelo menos parte do crédito. Mas supondo que ele perdesse tudo que ele emprestou, ainda assim, eu acho que nos preços atuais não chegaria em todo esse desconto. E, nesse meio termo, eu acho que o dividendo que o fundo vem entregando e tem perspectiva de começar a entregar bem mais, eu acho que, para mim, valeria a pena. Mas atenção, cuidado e aviso. Eu falar sobre esse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, eu nem tenho ele. Isso também não é em nenhuma hipótese de indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estude o ativo, veja o relatório gerencial igual a gente está fazendo aqui, chegue às suas próprias conclusões, não compre algo ou venda porque você viu alguém no YouTube falando bem ou mal. Estude para você ver se isso se adequa ao seu padrão aí. Numa carteira diversificada, eu acho que tem espaço, se quiser ter um ativo, né, de mais risco aí, para o portfólio. Apesar de, mesmo esse fundo estar enfrentando algumas dificuldades, eu acho que não é tão arriscado quanto outros fundos que a gente tem aí no mercado. Enfim, aqui eu gostaria de reforçar novamente nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial, né? E aí a gente vê o seguinte, que o fundo tem ali 78% em CRIs, ele tem 16% em FIIs, 3% em caixa, e aí ele tem os outros ativos ali de renda fixa, FII, renda fixa que ele chama, e a tal da LCI. A imensa maioria do fundo é indexado ali a IPCA, 68%, ele tem ali 16% sem indexadores, 7,81% CDI e os demais ele está bem pulverizado. Os segmentos que o fundo investe, 16% são FIIs, depois tem segmentos de energia, aí loteamento, que teoricamente é um segmento arriscado, setor de incorporação tem o seu risco, home equity e multipropriedade também são arriscados, e os demais são percentuais aí bem irrisórios nos quais ele investe. Aqui a gente vê a taxa ponderada, né, em média, de cada um dos ativos, né? Então o que ele investe em IPCA, IPCA mais 8, isso aqui é uma média de 68% do patrimônio. Em CDI, ó, CDI mais 3 é 7,80% do patrimônio. E aí ele tem esse percentual de 16% em FIIs. Continuando aqui. Aqui ele fala sobre as perspectivas, questões macro aí e tal. Movimentações do mês. Então a gente vê que o fundo, eu vou dar um zoom aqui um pouco maior. O fundo comprou bastante CRIs. Tudo que ele comprou foram CRIs, ó. Ele só fez compras de CRIs e taxas bem agressivas. A IPCA mais 12, IPCA mais 10, INCC mais 11, IGPM mais 9 e 10 são taxas bem elevadas aí que o fundo contratou. Eventos adicionais. Então aqui são os eventos que ele mostrou lá de recebimento antecipado. Essa parte, como bem que eu já li lá em cima, eu vou pular. Mas eu sugiro que se você tiver interesse posicionado nesse fundo, nessa parte aqui você pausa e dá uma olhada com atenção. Continuando aqui, ó, a gente chega nos problemas que o fundo está sofrendo. Então aqui, ó, 0,20, 0,07, 0,15, aqui, ó, 25, 40, 70, 1%, 1,5%, 2%. Aqui não dá 4, tá? Mas aqui, pelo que ele está apresentando aqui, ele tem 4% de problema de ativos no total. De novo, eu não vou ler essa parte. Eu sugiro que você pause o vídeo aqui e veja o que está trazendo problema para o fundo. Mas você pode ver que tudo aí é bem pulverizado. E de tudo que aqui está, na minha humilde opinião, o único que talvez ele não consiga reverter é essa dívida aqui que ele tem com o pessoal da BR Distribuidora, a Vibra. Porque isso aqui é um rolo gigantesco e eles, na época, como era meio que Petrobras por trás, eles não colocaram garantia real. Entre aspas, né, a garantia era a própria empresa, a garantia sou eu.
E aí a empresa fez uma jogada, elas não deixam de ter meio que usado de esperteza, né? E isso aqui eu acho que é dinheiro perdido. Quem tem esse CRI Vibra, distribuidora Vibra e BR Distribuidora, eu acho que talvez judicialmente eles consigam reverter ou recuperar algo, mas isso aqui é algo que é bem complexo e bem complicado. Enfim, continuando aqui no relatório, ele traz a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício aí, e a gente vê que realmente em novembro o fundo teve um resultado bem extraordinário, aí, bem acima do normal. Eu acho que essa disparada da inflação, para mim, ela já deveria ter ocorrido desde o final de 2023 para o ano 2024. E aí, tem aqueles que dizem, né, que o IPCA é manipulado pelo governo e blá blá blá, etc e tal. Independentemente disso ou não, eu acho que desse ano não escapa. E se realmente ocorrer o aumento da inflação e a disparada da inflação, aí esse fundo, como a maioria dos fundos são indexados ao IPCA, tendem a começar a entregar muito rendimento, né? Enfim, a gente vai ver o que eu sempre faço aqui na prática e ver as despesas do fundo aqui, ó, esses 2 milhões, e o que é que esses 2 milhões representam frente ao total que o fundo receitou. Então vamos lá, ó. 2 milhões 107 mil, isso aqui foi o que ele receitou em dezembro, esse valor vezes 100, dividido por 38 milhões 229. Então a gente vê que as taxas do fundo aí, ó, estão orbitando em 5,51%, o que eu reputo ser uma ótimas taxas entregue pelo fundo. Aqui no final ele mostra outros ativos que o fundo possui, tá? Ativos de renda fixa e tal, um pouco da rentabilidade e o final do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere aí se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!